paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Bom é estarmos aqui, porque este lugar está saturado pela glória, pela presença do nosso Deus. Para mim, podia só tomar a ceia e dar o amém deste culto, porque a minha alma está regozijante na presença do nosso Deus. Aproveitando a oportunidade em que estamos de pé, eu vos convido para um texto bíblico na carta de Paulo aos Coríntios, seu segundo livro, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo 11 até o verso 18, onde encontramos uma preocupação de Paulo para com a igreja de Corinto, e esta palavra veio ao meu coração, e eu penso correr um pouco na Bíblia, alguns sentimentos que está no meu coração, que é bíblico, mas não quero me demorar muito, porque já são 8h28, não queremos nos alongar muito com a mensagem de Deus. Começa Paulo dizendo nesta carta que ele está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo: ó Coríntios, a nossa boca está dilatada para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também, ou dilatai também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos exércitos, ou diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus e Pai, no glorioso nome de Jesus, mais uma vez oramos, Senhor, agradecido a Ti, por esta oportunidade tão rica, brilhante nesta noite, onde estamos na Tua presença, na Tua casa, onde viemos para adorar e para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, nestes elementos simbólicos que aqui está ao nosso lado. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, aquele irmão ou aquela irmã que adentrou o templo, talvez triste, aborrecido, desanimado, sem esperança, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar profundamente a corações aqui, porque Tu é vida e vida abundante, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, os que nos assistem pela Web TV Semear também. Seja a Tua bênção sobre a vida deles e que possa haver restauração, renovação pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, Senhor, que habita conosco e que está conosco, que está entre nós. Em nome de Jesus. Tomem assento, meus irmãos. Nós já ouvimos bastante aqui nesta oportunidade, e lembrando, Marquinhos falou aqui da nossa intenção, a princípio e com uma urgência. Hoje nós temos
uma igreja no nosso estado que está lacrada. E agora, recente, a igreja de Palmas também recebeu uma multa de R$50 mil. E aí nos vêm as preocupações. Ainda que aqui em Içara, nós estamos muito próximo ao bombeiro, e sempre com eles ali, e o nosso lado aqui com relação ao bombeiro está legalizado. Mas ainda falta nós fazermos algumas modificações aqui no templo sede, que é como já disse o Marquinhos, uma porta de emergência na lateral e também algumas mudanças ali na frente, nas escadas. Tem que mudar tudo aquilo ali para adequar ao sistema que o bombeiro pede, com corrimão e uma boa mudança ali na frente. Então nós pretendemos acelerar antes que sejamos chamados. O bombeiro aqui tem sido amigo, tem nos ajudado, mas não é por isso que nós vamos estar assim muito tranquilo, né? E deixar as coisas correr. Eu sempre penso que nós confiamos em Deus, mas nós precisamos cuidar da lei, em obedecer à lei, em andar dentro da lei. Porque os irmãos sabem que a igreja é sempre perseguida, né? Sempre perseguida. Esse tempo atrás veio uma notificação para nós arrumar a lateral aqui. A gente obedeceu, arrumamos. Só que analisando por aí, tudo está irregular. Aí não tem problema. Mas quando é a igreja, aí tem problema. Aí tem denúncia, aí tem acusação, né? Então nós precisamos andar alinhadinho para quando vir essas tribulações, nós estamos aí já bem afinado, andando dentro das exigências da lei. E vamos ter que fazer mais essas modificações. Mas tudo é para a glória de Deus e para o bem-estar da igreja, dos nossos irmãos. Meus queridos irmãos, o que nós lemos aqui, esta palavra de Paulo, expressando a igreja de Corinto, dizendo da forma em que ele estava aberto para ensinar a igreja, para ouvir os irmãos, para estar com eles dentro de uma linha bíblica que eles pudessem agradar a Deus de todas as formas. Ele traz aqui uma observação e mostra claramente, temos uma visão, esse texto como espelho, que o crente ele precisa viver isolado do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos, biblicamente, cidadãos dos céus. No texto que lemos, somos filhos de Deus. Ele está dizendo que devemos nos apartar deles, em certo sentido, e não tocar em nada imundo, não permanecer coadunado com o mundo, com as suas ofertas. E aí Deus disse: e eu vos receberei, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós procuramos ter uma vida pautada em Deus, na lei, na obediência, no temor de Deus, quando nós nos abstemos das coisas mundanas, pecaminosas, e temos uma vida bíblica, com certeza seremos para Deus filhos e filhas. É a expressão de Paulo, e ele diz no final: diz o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. E quando nós nos tornamos filhos e filhas de um Pai poderoso, de um Deus forte, com certeza nós estamos na bênção. Nas primeiras palavras do Evangelho de João, João está dizendo que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele veio para o judeu, eles não receberam.
rejeitaram Jesus. Mas agora todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados, feitos filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que o salmista está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E diz mais ainda que Ele nos cobrirá com as suas penas. Aqui está uma força de expressão, algo simbólico. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. Esta é a promessa, esta é a herança dos filhos de Deus. O mundo pode estar de ponta cabeça. A guerra, ela pode estar travada contra a sua vida, contra a igreja, mas o nosso Deus, Ele é mais forte do que todas as coisas. O Salmo 46 diz que Ele faz cessar as guerras até os fins da terra. Quem faz e traz bonança aos seus filhos é a mão do eterno Deus. Ele é o Todo-Poderoso, e quando nós estamos mantendo uma comunhão com Ele, uma ligação com Ele, aleluia, Ele diz que os seus filhos não têm falta de nada, porque Ele cuida, Ele providencia, Ele protege, Ele guarda, Ele faz milagre, Ele traz a existir o que não existe, porque Ele é o nosso Deus. A Bíblia fala, o sábio Salomão dizendo que é a bênção do Senhor que nos enriquece. E esta bênção de Deus, ela não acrescenta dores, ela acrescenta paz, ela acrescenta alegria, ela acrescenta conforto, ela acrescenta estabilidade na vida do crente, estabilidade espiritual, estabilidade financeira, estabilidade humana, estabilidade conjugal, estabilidade familiar. Eu hoje à tarde em casa eu dobrava o meu joelho e eu dizia assim: Jesus, eu quero ver a tua bênção constante sobre a vida das famílias da tua igreja em Sara, sobre a vida dos nossos jovens, da nossa orquestra, das irmãs do círculo de oração, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, de todo o segmento da igreja. Porque tu disse a Pedro que ele era Pedro e sobre ele Jesus, a pedra. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra elas. Agora, irmãos, uma coisa importante, nós precisamos procurar viver, temer a Deus, ter fé e procurar agradar a Deus, para que no momento do dia escuro de trevas, o dia negro, o dia difícil, nós possamos estar coadunado com Deus, ligado com Deus, tendo um altar de oração e mantendo uma comunhão com Deus, para quando clamarmos o Deus de Israel, o nosso Deus, aleluia, recebermos o benefício dele. Eu falava terça-feira à noite aqui, que o crente tem um potencial na vida, só que você não pode andar fraco, cabisbaixo, desanimado e sem fé. Qual é o potencial que nós temos? Hebreus 1:14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem que há de herdar a salvação? Os que aceitaram Jesus como Salvador, que receberam em seus corações a promessa do Espírito Santo, o selo que está na vossa vida. A partir deste momento, no texto que nós lemos aqui nesta noite, dizendo que vós sois templos, morada de Deus, morada do Espírito Santo.
Bendito seja Deus. Aí somos propriedade de Deus, nós estamos com Ele. Isaías diz que vindo o inimigo com uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a bandeira, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isaías também menciona dizendo que toda ferramenta preparada contra ti, contra você, contra a sua vida, ela não prosperará. Toda ferramenta que se levanta contra a sua vida, ela não vai prosperar. E ele está dizendo mais ainda: e você vai se levantar com a sua língua, com a sua boca, tu vai condenar esta atitude, esta ferramenta, esta pessoa, e a vitória é nossa por Deus, porque nós somos propriedade de Deus, somos filhos de Deus, somos servos de Deus, e enquanto a nossa fé estiver nele, a nossa vida agradando ao Senhor, Ele pelejará por nossas vidas. E diz a Bíblia que o nosso Deus, Ele pleiteia conosco as nossas causas. E Isaías também, ele está dizendo, o próprio Deus, pelo ministério de Isaías, ele está dizendo: apresentai a mim, tragam perante o meu trono as vossas demandas, para que eu possa vos justificar. Esse é o Deus que nós servimos, não é o Deus de Baal, não é o Deus Dagon, mas é o Deus de Israel, este que enviou o seu Filho para nos salvar. Então, meus irmãos, o crente tem esse potencial, espíritos ministradores que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Você que aceitou a fé, que aceitou Jesus como Salvador e que está caminhando para o céu, tem anjos ao seu dispor, ao seu lado. O católico diz que é o anjo da guarda, 34:7 ou 37:4, que acampa-se ao redor das pessoas, mas a Bíblia fala que ele é o anjo que acampa ao redor daqueles que o temem. É enviado por Deus para ministrar em favor deste povo que são selados por Deus para herdar a vida eterna, que foram comprados por Cristo Jesus no sacrifício do Gólgota, no sacrifício do Calvário. Deus tem à disposição do crente anjos que são enviados para ministrar a seu favor. Nós temos outra coisa forte demais. Jesus foi ao céu e ele disse: eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito de verdade. O mundo não conhece, o mundo não pode ver, mas vocês conhecem. Por quê? Ele veio para vós, ele está em vós. No dia de Pentecostes ele desce em Jerusalém e ele enche os crentes. Estes crentes saem inflamados pregando o Evangelho por todas as partes. Chegou até nós, e esse Espírito também chegou até a nossa vida, e nós fomos selados com Ele. Nós temos Ele. Jesus está no nosso coração pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então o crente não precisa temer nem um pouco do mal, nem do inimigo, nem o inferno, nem os demônios, porque o Senhor está conosco e Ele pleiteia conosco nossas batalhas, as nossas guerras, e saímos ileso, porque Deus, Ele é o nosso escudo, Ele está à nossa frente como nosso protetor, e além de tudo, Ele faz da vida do salvo uma blindagem espiritual para que você não seja atingido. É guardado por Deus até o dia da eternidade. E Paulo está dizendo: Deus é poderoso para guardar a minha vida da boca do leão e me conservar com vida e na presença de Deus até o dia perfeito. É uma promessa, irmãos. Segunda coisa poderosa que nós temos, ou vou colocar em segundo plano, a palavra de Deus. Terceiro ponto, Espírito Santo.
Agora o quarto. Jesus ressuscita ao terceiro dia. 40 dias depois, em cima do Monte das Oliveiras, dando instruções e mandamento aos discípulos, ele começa a subir ao céu. Ele começa a ser levantado da terra, do Monte das Oliveiras, do lado de Jerusalém. Ele começa a subir, ele entra céu adentro e ele assenta-se à direita de Deus. E ele está lá como advogado. Charamanda Gassúbria, como nosso advogado. Ele está à direita de Deus. Aí João está dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele está dizendo que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, engana-se a si mesmo. Mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, no Calvário, nos purifica de todo pecado. E assim condiciona o crente em Jesus a andar, a permanecer e a viver de vestes brancas para herdar o céu no arrebatamento ou no processo da morte. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, por que o crente teme? Por que o crente desanima por pouca coisa? Temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos anjos ao nosso dispor, enviado por Deus. Jesus subiu, está em um corpo glorioso, assentado à direita de Deus Pai. E a missão dele lá é advogado que advoga as nossas causas, as nossas demandas. E a Bíblia diz que Satanás, ele chega diante de Deus e acusa o cristão dia e noite da presença de Deus. Mas lá está o advogado, lá está Jesus com as suas mãos furadas, ressurreto em um corpo glorioso, como advogado para defender a igreja, para abençoar a igreja, para perdoar a igreja, para levantar a igreja, para conduzir a igreja na força do seu poder, até ela entrar nas mansões celestiais. Irmão, ser crente é coisa linda. Charamandagassúbria, ser crente é coisa valiosa, é coisa rica, é coisa nobre, é coisa de Deus, é coisa do céu. A escolha é divina, foi escolhido por Deus Pai. Jesus diz que ninguém vem a Ele se não for apontado, ou indicado, ou ordenado pelo Pai. E depois que vem a Ele, Ele diz: estando eu com eles no mundo, o Evangelho de João 17, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, que estava profetizado a respeito dele. Nenhum se perdeu. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo da fome, da peste, da perseguição, da defâmia, da calúnia, da injúria. Não tenha medo da doença, do câncer. Não tenha medo de qualquer afronta que o mundo ou Satanás colocar à sua frente para te amedrontar, como amedrontou Elias diante de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Deus cuidou do seu servo em todo o tempo, até arrebatar Elias. Agora é interessante, eu estava analisando, quando Deus, Ele fala pelo ministério de Amós, com Israel, no capítulo 3 de Amós, verso 1, Ele diz assim: ó povo que eu fiz sair do Egito. Escuta o que eu vou falar para vocês. Escuta. Versículo 2: de todas as famílias da terra, ele falando com Israel, de
todas as famílias da terra, a vós somente conheci, escolhi, separei. Portanto, me segue. Portanto, Israel me obedece. Porque se vocês virarem as costas para mim, todas as vossas maldades e injustiças, eu vos visitarei. É sério. Deus estava chamando a atenção deles. Porque Israel tinha uma facilidade muito grande de endurecer o coração e ir contra Deus e ser obstinado. Deus fala isso constantemente. E Deus chama atenção porque era o povo da promessa, era e é. E Deus não queria tratá-los de forma drástica, mas o contrário, Deus queria abençoar Israel todo o tempo da peregrinação pelo deserto, até eles chegar na terra prometida em Canaã. Deus queria fazer isso, mas muitas vezes Ele não teve como fazer. Por quê? Eles deixaram o seu pai, o seu Deus triste. Muitas vezes eles entristeceram a Deus. A Bíblia fala, Deus fala. Eles deixaram o coração de Deus muito triste. Por quê? Muitas vezes Deus foi traído por Israel. Irmãos, ninguém quer ser traído, ninguém. Ninguém suporta a traição, ninguém quer ser traído. E Deus foi traído por Israel muitíssimo. E aí Deus se entristeceu. Eu me lembro de quando os filisteus vieram contra Israel, em uma batalha para massacrar Israel. A Bíblia diz que eles foram derrotados, o exército de Israel diante dos filisteus, e fugiram. Israel sentiu a falta da arca da aliança que não estava com eles. Aí eles mandaram buscar a arca da aliança, porque a arca da aliança, dentro dela, estava a lei dos 10 mandamentos em uma tábua. Eles buscaram a arca. E quando a arca chegou no arraial dos israelitas, eles bradaram com grande voz de júbilo, que a Bíblia diz que os seus brados tremeu toda a terra, que assustaram os filisteus. E os filisteus animam os seus homens e vão novamente contra Israel. Israel sofre a segunda derrota. Morreu mais 30 mil homens israelitas diante da espada dos filisteus. E eles turbados e preocupados, dizendo: por que Deus não foi conosco? O que está acontecendo? Eles pensavam que a arca seria um amuleto para eles ganhar a batalha, porque na arca estava a presença do Deus de Israel. Que os filisteus tremeram e temeram, porque eles sabiam que era o Deus de Israel que estava com eles. Só que tinha um negócio, irmãos. A arca veio, mas o coração de Deus estava triste. A arca veio para o arraial dos israelitas, mas o coração de Deus estava triste. Por quê? Israel tinha traído o seu Deus. Israel tinha arrumado deuses estranhos para eles. Israel abraçou a idolatria. Paulo está dizendo no texto que eu li, que comunhão tem o templo com os ídolos. Não tem nenhuma comunhão. Não tem nenhuma coadunação. Não está coadunado. Não tem comunhão. Não tem ligação. E novamente Israel foge. A baixa dos israelitas foi de 30 mil homens mortos, a espada, e eles fugiram. E aí os filisteus tomam a arca.
Eles tomaram a arca foi saqueada, foi levada, foi raptada. E os filisteus colocam a arca de Deus dentro do seu templo. E o outro dia eles entraram lá para ver o Deus dos filisteus, o Dagom. Ele caiu à noite de cara no chão e se quebrou tudo diante da arca. Aí eles se tocaram. Outro dia novamente, eles entraram no templo. Estava lá o seu Deus com as mãos quebradas. Estava lá caído, arrebentado. Eles tiraram a arca e mandaram embora. Foi lá para uma cidade, mas a peste continuou com aquele povo e continuou morrendo gente. Até que um dia, eles mandam a arca num carro de boi levado por 2 vacas puxando, levaram em direção e soltaram em direção a Israel. Aí o mal cessou, fizeram eles algumas ofertas lá e o mal cessou. Mas Israel, irmãos, eles estavam sem a presença de Deus. Eles estavam sós. E aí Samuel, ele estava como sacerdote. E aí conversando com eles, olha, eu vou orar por vocês. Vocês querem? Vocês estão com saudade? Eu vou orar por vocês. Mas tira do meio de vocês os deuses estranhos. Tira a idolatria do meio de vocês. Tira estas coisas que eu não me agrado. Aí a Bíblia diz que eles tiraram. Eles fizeram um dia de jejum, com humilhação. Samuel ora por eles. Aí vem os filisteus sobre Israel. Mas agora Israel estava convertido. Seus corações tinham se voltados a Deus. Agora era diferente. Samuel ora, abençoa eles. Israel se converte, manda fora os deuses estranhos, a idolatria. Agora vêm os filisteus e eles são massacrados pelos israelitas, porque eles haviam feito um concerto com Deus. Irmãos, os versículos finais que nós lemos: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui está a grandiosidade da nossa vitória. Não nos alongar de Deus. Israel teve a grande vitória sobre os filisteus, após receber a oração de Samuel, após os seus corações voltarem a Deus, e eles num propósito dizendo: nós vamos lançar fora os deuses estranhos, toda a idolatria. Ali Israel voltou-se a Deus, e eles não apanharam mais, não sofreram mais, não foram derrotados mais, porque fizeram um concerto com Deus. Eu já disse no início, que o crente em Jesus é protegido pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, por anjos que são enviados para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação, em favor dos que aceitaram a fé, que aceitaram a Jesus como Salvador. Por isso, irmãos, o mundo jaz do maligno. Nós estamos entrando por um funil. Os dias são maus. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja são dias de trevas, são dias negros, são dias trabalhosos, são dias de dificuldades, dias de desentendimentos nas nações, dias onde parece que a humanidade não se entende mais. São os dias que antecedem a volta de Jesus. Mas a igreja de Cristo, ela foi comprada. E eu e você fazemos parte dela.
Você é cidadão do céu. Hebreus 13, 14, se não estou equivocado. Não temos aqui em Sara cidade permanente, mas nós buscamos a futura. E estamos indo em direção à cidade celestial. Nós buscamos a futura. As lutas são cada vez maiores, porque Satanás sabe que pouco tempo resta para o seu trabalho, para prender as almas, prender as vidas e perturbar o povo de Deus na terra. Ele sabe disso, mas a igreja ela é guardada pelo sangue do Cordeiro, pela proteção do Altíssimo. A igreja que descansa na sombra do Onipotente está debaixo das asas de Deus, e com as suas penas Ele nos cobrirá. Há uma blindagem espiritual na vida do crente. E João passa a dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O maligno só pode tocar em um crente se Deus der permissão, como deu permissão para Jó. Mas Deus passou com ele pelos lugares mais baixos da terra, pela dor, pelo sofrimento, pela doença. Deus passou com Jó, e no final Deus muda o seu cativeiro perante multidões de pessoas e mostra a grandiosidade do seu amor e a assistência de Deus na vida deste grande patriarca. O Ramaste Kanda Ramagai. Ficamos de pé, meus irmãos. São 9h05, já falei demais. Nós temos a ceia ainda, mas eu creio na sua vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitoriosos somos, porque o Senhor está conosco. O Espírito de Deus, Ele está na igreja, Ele está na sua vida. Você não é simplesmente uma pessoa, mas você é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Jesus veio através do seu Espírito e entrou na sua vida, transformou seu coração, fez uma morada em você, e você é propriedade de Deus. Permaneça firme, porque o nosso alvo é o céu. Para onde iremos? De onde o Senhor Jesus virá a buscar este povo, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus. Oh glória! Eu sinto uma segurança muito grande em Deus, irmãos. Deus, Ele continua sendo o meu Deus. Deus, Ele continua sendo o Senhor. Deus, Ele continua sendo o protetor, o guia, a rocha, o escudo, a proteção. Deus, Ele é o nosso Deus. Eu creio ainda de todo o meu coração que Deus está no comando de todas as coisas. Ele está dizendo pelo ministério de Isaías: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. É Deus que está falando isso, não é o homem, não é simplesmente o profeta, mas Deus se coloca dizendo que antes que houvesse dia Deus é, e ninguém há de homens, de mulheres, de reis, de exércitos terrenos, de governantes, que possa fazer escapar das suas mãos. Deus está dizendo que todo o controle continua nas suas potentes e poderosas mãos. Tão somente confiamos, e eu me alegro, tributo a Ele a minha gratidão por pertencer a esse Deus, por ser filho dEle, salvo por seu Filho Jesus, ser propriedade de Deus e ter uma promessa de vida eterna. Oh glória! Eu me alegro todos os dias e glorifico a Deus, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Recline a sua cabeça. Eu desejo orar por tua família. Hoje nós encerramos a nossa consagração em favor da família, nossas orações. Eu quero fechar com uma corrente agora em favor da sua vida, em favor da sua família. Deus Todo-Poderoso Pai,
Oramos neste momento, Senhor, agradecido a Ti pelo Teu povo, pelos comprados por bom preço, Senhor, lavados no Teu sangue, regenerado do pecado do mundo, restaurado pelo Teu poder, vidas convertidas e transformadas, cidadãos dos céus. Oh Deus maravilhoso, continua guardando as famílias da Tua igreja, continua protegendo o Teu povo, continua despertando, continua avivando, continua dando abundância de graça, visão celestial, discernimento do Espírito para conhecer as tramas de Satanás e do mundo, conservando esta igreja debaixo do Teu sangue para o reino celestial, para o dia glorioso da Sua vinda, Jesus. Oramos e agradecemos, crendo que todas as famílias estão debaixo da Tua potente mão, guardadas e protegidas por Ti, ó Deus. A nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.